Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Pegue a palavra de Deus e abra comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos continuar a exposição da carta aos Coríntios. E nós estamos naquela parte em que Paulo ele vai trazer uma lista de dons do Espírito Santo. E o intuito de Paulo é regulamentar. Porque as pessoas que ali estavam, elas não estavam utilizando os dons que ali se moviam da maneira correta. E só existe uma forma de nós conseguirmos utilizarmos esse recurso do céu, que são os dons do Espírito Santo, da maneira correta. É quando conhecemos a eles e como eles atuam. Então hoje nós vamos dar continuidade. Então abra comigo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, e nós vamos ler o que está escrito no versículo de número 7. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Amém? Versículo 9 diz assim: a outro no mesmo Espírito a fé. Vamos repetir isso? A outro no mesmo Espírito a fé. Amém? Versículo 11 diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Põe a mão assim na altura do teu coração. Prepare a tua vida para ouvir a voz de Deus, para receber a orientação do Senhor. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus, neste momento nós entramos em tua presença, Pai. Então, e entramos, meu Pai, com o coração aberto, assim como a tua palavra está. E é por isso que te pedimos, Senhor, toma o teu lugar aqui nesta igreja, neste altar. Toma o teu lugar, meu Deus, em cada vida aqui presente, no coração de cada pessoa que aqui se encontra, para que a exposição da tua palavra, meu Deus, ela além de nos iluminar a compreensão, ela venha, meu Deus, ministrar na nossa alma. Meu Deus, que hoje aqui, meu Pai, o seu Espírito Santo brade aqui nesta igreja, e que no nome de Jesus, ó Pai, nós saiamos daqui transformados na imagem do teu Filho Jesus Cristo, para que toda honra, toda glória seja dada a ti em nossa vida, e para que o seu reino avance nessa terra, em nome de Jesus, ó Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Se você tiver, traga o papel, caneta, um caderno, já pegue aí, já deixa a postos. Sempre mantenha a Bíblia aberta para que nós possamos compreender a palavra do Senhor. Amém? Amados, hoje nós vamos dar continuidade à exposição da carta de Paulo aos Coríntios. E nós vamos continuar falando acerca dos dons espirituais. E nós já vimos, por exemplo, os dons que compõem a categoria de revelação, que é composta por 3 dons. Você se lembra qual é? Quem lembra, levanta a mão assim. Pastor, eu lembro. Pois vocês estão com a memória ruim, hein? Tem que ter o dom da memória aguçada. Primeiro dom é o dom da palavra da sabedoria. Segundo dom, da categoria de revelação,
palavra da ciência ou do conhecimento, como é mais comumente conhecida. E o terceiro dom que nós vimos semana passada é o de discernir espíritos, não de discernimento de espírito, como algumas pessoas falam. É para que nós possamos separar, discernir, saber qual que é o Espírito de Deus, se ali está falando o Espírito de Deus, o Espírito do homem ou o Espírito maligno. Então, nós aprendemos esses três dons que compõem a categoria de revelação. Eu ia falar sobre a categoria de inspiração e os dons que ela compõe. Mas direcionado por Deus, nós vamos entrar nos dons da categoria de poder, que são três dons também. O dom da fé, o dom de curar, de operar curas, e também o dom de operação de maravilhas. Hoje nós vamos falar do primeiro dom, que é o dom da fé. Só que para nós compreendermos o que é o dom da fé, eu preciso fazer uma pergunta para você. Você que está aqui, acha que todo mundo tem fé? Todas as pessoas têm fé? Levanta a mão assim, você que acha que todo mundo tem fé, levanta a mão. Ó, poucas pessoas. Quem acha que nem todo mundo tem fé, levanta a mão. Amados, a resposta mais correta é: todo mundo pensa que tem fé. Todas as pessoas pensam que, por exemplo, entende alguma coisa, que sabe o que é fé, sabe como que funciona, mas na verdade o que todo ser humano tem é expectativa. A expectativa, de uma certa forma, ela é uma fé natural, mas ela não entra na categoria da fé que Deus espera de um cristão, que espera de um homem de Deus, de uma serva do Senhor. E a expectativa, por ela ser muito parecida em alguns aspectos com a fé, ela vai ser confundida. E a pessoa fala: eu tenho a minha fé. Você vê que pessoas que não buscam a Deus, não fazem nada da vida para refletir na eternidade. Você ouve elas falar: não, mas eu tenho fé. Quem falou que eu não tenho? Mas na verdade essas pessoas não têm fé. Ela tem expectativa. Igual muitos cristãos, às vezes eles pensam que têm fé, mas na verdade ele tem uma expectativa. O que seria isso? É aquilo que você faz, por exemplo, todo começo de ano. Nos últimos anos da sua vida, todo começo de ano, o que a pessoa ela faz? Ela faz assim: olha, esse ano, se Deus quiser, as coisas vão mudar, as coisas vão ser diferentes, as coisas vão vir para o meu lado de uma maneira diferente, abençoada. Aí a pessoa ela olha para a casa dela e fala: essa casa está precisando de uma reforma, mas esse ano, se Deus quiser, essa reforma vai sair. Eu vou arrancar esse piso do chão, eu vou pegar essas paredes aqui e vou pintá-las de uma cor mais viva. Ah, esse teto, esse reboco que está caindo, esse ano não passa. Vou colocar um forro, fazer uma sanca aqui, deixar tudo bem bonitinho para que Deus ele seja glorificado aqui dentro da minha casa. Isso é fé? Não. Expectativa. Porque chega no meio do ano, as contas embaralhou, aí aquela expectativa foi frustrada. Aquilo não aconteceu. A pessoa parecia que começou com uma fé, mas na verdade era uma expectativa. Igual, por exemplo, tem muita gente que fala: esse ano eu estou precisando cuidar mais da saúde, vou entrar na academia, vou ficar mais fitness, vou comer menos, mas isso dura até a primeira festa regada a muita comida abençoada. E você fala: quer saber? Começa o ano que vem. No dia 2 de janeiro você já está falando: começa o ano que vem. Era uma expectativa, mas foi frustrada. Igual tem pessoas que, por exemplo, chega no começo do ano, ela fala, até chorando no culto da virada: meu Deus, esse ano agora eu vou buscar mais o Senhor. Esse ano o Senhor vai ser primeiro lugar na minha vida. Quer saber? Eu não vou faltar em nenhum culto.
Aí chega o ano, vai começando, cadê a pessoa? Ela já está no Deus entende, Deus sabe de todas as coisas. Então ela tinha uma expectativa, na verdade não era fé. Ela tinha uma expectativa. Quando a pessoa, por exemplo, ela tem a expectativa, ela simplesmente vai ser frustrada. Por quê? Porque a expectativa, ela não tem compromisso com Deus. A expectativa é algo humano, é algo pessoal que a pessoa ela tem. É por isso que as pessoas, as expectativas, elas são frustradas. Quer um exemplo? A pessoa ela fala, esse ano eu vou me relacionar com uma pessoa. Ela vai, arruma um namorado, ela fica naquela expectativa. Ela fala, não, esse namorado que eu arrumei é uma bênção, é daqui para o altar. Aí quando assusta o relacionamento que a pessoa mais sofreu, é traída, humilhada, agredida. Aí ela tinha aquela fé naquela pessoa, mas simplesmente a expectativa foi frustrada. Ela falou, não, vou arrumar um emprego que vai dar para mim ir para a igreja. E aí ela arruma aquele emprego e ela fala, nossa, que maravilha de emprego. Aqui eu vou me aposentar. 6 meses depois, houve um levante dentro da empresa. Aí a pessoa fala, meu Deus, me tira daqui, me tira desse lugar. Porque, na verdade, ela tinha uma expectativa e não era uma fé. A expectativa ela é assim, ela sempre vai ser frustrada, porque a pessoa que tem fé em Deus, ela nunca é frustrada. E aí eu não entendo o porquê que tem muitos cristãos na igreja que falam assim, a minha fé foi frustrada, eu pensava que era isso, aquilo outro, que ia acontecer desse jeito. Quando a pessoa ela coloca expectativa em Deus e não fé, ela se frustra até com Deus. Porque ela, na mente dela, ela pensa que o milagre tem que acontecer do modo que ela quer, da maneira que ela quer, do jeito que ela quer. Só que Deus, ele é soberano. Deus, ele faz da maneira dele, na hora dele, do jeito dele. E quando a pessoa ela vê que não aconteceu, ela fala, Deus me abandonou, Deus não é comigo, Deus, ele não fez do jeito que eu queria, a minha fé foi frustrada. Não. A sua expectativa foi frustrada. Porque aquele que coloca a fé em Deus, ela nunca vai ser frustrada. É por isso que para compreendermos o dom da fé, você precisa entender o que você tem. Se é fé de verdade ou se é expectativa. Qual que é o seu intuito de estar aqui? É pela fé? Ou porque você tem uma expectativa de que algo vai acontecer segundo o teu jeito de pensar, o teu jeito de agir? Então você, para compreender, precisa ter esse entendimento. Amém? O que nós precisamos desenvolver e aprendermos é sobre a fé. E essa fé sobrenatural que Deus ele espera dos servos dele. Amém? O que é essa fé sobrenatural, pastor? A fé sobrenatural nada mais é do que o dom da fé. Toda pessoa que tem o dom da fé, a fé dela será diferente. Ela agirá, atuará de uma maneira diferente. Não é uma coisa natural da pessoa, do ser humano, não. É algo sobrenatural vindo da parte de Deus. E se nós formos conceituar, eu quero que você abra comigo, lá em Hebreus, capítulo de número 11, no versículo de número 1. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1. O conceito da fé que o crente tem que ter, que o homem de Deus, que a mulher de Deus, ela precisa ter, não teria como conceituar de uma maneira melhor do que o que o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele declara. Diz assim, olha, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Passe um traço debaixo de certeza. Diga assim, fé é certeza.
E ele continua dizendo: a convicção de fatos que se não veem. Diga, fé é convicção. Isso é fé. Expectativa é uma coisa, fé é outra. O que ele está dizendo? Que a fé do cristão, ela é algo tão forte que ela consegue trazer à existência aquilo que não está acontecendo. É a certeza daquilo que ela espera, daquilo que ela acredita que Deus é poderoso para fazer. A convicção daquilo que ela não está vendo naquela hora, mas não é porque ela não está vendo naquela hora que Deus não está fazendo, que Deus ele vai fazer. Isso é fé. É a pessoa ela ter aquela fé que eu posso dizer que dói até os ossos. Que a pessoa ela olha para dificuldades, mas a fé dela é tão viva que ela tem certeza que o maior problema ele se dissipará, que o pior diagnóstico ele é absolutamente nada perante o Deus que ela serve. Então é por isso que as pessoas elas precisam entender, expectativa é uma coisa e a fé sobrenatural ela é essa forma, é essa fé que nós precisamos ter dentro de nós. Pastor, por que eu preciso ter essa fé que chega a me contagiar, que me faz ali queimar por dentro? É porque, amados, nós vamos elencar algumas coisas aqui, porque é essa fé que agrada a Deus. Olha só o que diz em Hebreus mesmo, no capítulo de número 11, no versículo de número 6, a palavra do Senhor, ela vai dizer assim, Hebreus 11, versículo 6. Olha o que diz. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Até aqui. Se a pessoa ela não tiver fé, ela não consegue agradar a Deus. Mas que fé que está sendo narrada aqui? Fé de expectativa. Esse ano eu vou reformar minha casa. O pedreiro também pode. Esse ano eu vou arrumar a minha vida. Se você se organizar, você arruma. Mas a fé que Deus ele quer é essa fé. É essa que o cristão tem. É uma fé diferente. É uma fé sobrenatural. Uma fé que a pessoa não está vendo nada e ela está dizendo vai dar tudo certo. Ela está no pior momento da vida dela e fala, mas eu vou vencer. É essa fé que está em falta na igreja. Está em falta. Pergunta para quem está do teu lado, você tem fé? Aquela fé que dói, que você fala assim, não, vai sim, vamos lá que vai acontecer. Você já tem? Não tem. A expectativa só, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Mas e a fé que traz à existência aquilo que não existe? Está em falta. Então, se a pessoa ela não tiver essa fé, ela não agrada a Deus. Não agrada ao Senhor. Pastor, por que eu preciso ter essa fé sobrenatural? Segundo motivo. Porque é essa fé sobrenatural que vai te dar a vitória na sua família, na sua casa, nas suas finanças, aonde você estiver. Expectativa não dá a vitória, mas a fé ela dá. Olha só o que diz em 1 João. Você está em Hebreus, avance um pouquinho aí. Vamos em 1 João, no capítulo de número 5, e no versículo de número 4. 1 João capítulo 5, versículo de número 4. Olha só o que João ele está escrevendo em sua primeira carta. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa o quê? A nossa fé. Mas que fé é essa?
aquela fé morta, que vai vencer esses obstáculos, que vai derrubar o vício, que vai abrir portas, é a fé morta? Não. Ele está dizendo, a nossa fé, qual fé? A fé que eu tenho a certeza, que eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho confiado, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu preciso, do que eu penso, porque Ele é o Todo-Poderoso, é o Shaddai. É essa fé que vai te dar vitória. Amém? Às vezes a pessoa até está na igreja, que teoricamente é um ambiente de fé, e ela é mais derrotada do que muitas pessoas. Por quê? Porque a fé dela não consegue ser uma fé viva e eficaz. E sem fé, a gente não tem vitória, meus irmãos. Sem ter fé, uma fé sobrenatural, não existe vitória. O inimigo, ele sempre vai triunfar. Amém? E por um terceiro motivo, por que eu preciso ter essa fé sobrenatural? Porque, meus irmãos, essa fé está simplesmente em falta. Olha só o que Jesus ele vai dizer em Lucas capítulo de número 18. Lucas capítulo de número 18. No versículo de número 8. Jesus ele vai demonstrar uma preocupação. E a preocupação que Jesus ele tem é quando ele voltar. Ele vai dizer aqui, Lucas 18, versículo 8, diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O que Jesus está preocupado não é se você já fez o projeto de vida do final do ano e colocou num papel. Aquilo ali é expectativa. Ele quer saber se a sua fé ainda está viva. Porque sabe como que você entende e diferencia fé de expectativa? A pessoa que tem expectativa, no dia que ela é frustrada, ela sai da igreja. Ela sai, ela para de buscar Deus. Ela desanima. Ela fala, Deus não cumpriu, então eu estou indo embora. Ela tinha uma expectativa de algo que não aconteceu ou ainda não tinha acontecido e ela simplesmente vai embora. Aquele que tem fé sobrenatural, ele não consegue ir embora. Ele não consegue sair da presença de Deus. Ele sempre está acreditando que amanhã vai acontecer. Mesmo que o cenário esteja todo ao contrário, ele fala, não é amanhã. Ela fica até sentindo as dores das lutas que ela passa, mas de repente ela fala, eu vou para a igreja, eu vou lá buscar Deus, vou lá adorar o Senhor, lá é o melhor lugar. E aí ela está na presença do Senhor, mas por quê? Porque dentro dela tem uma fé que não morre, que não é dificuldade que mata a fé dela, não é problema, não é demônio, não é levante, não é Satanás, não é nada atrapalha a vida dela, porque a fé dela, ela está viva. É quando ela chega na casa do Senhor, ainda que as coisas lá fora estivessem tudo ruim, ela sabe que existe um Deus todo-poderoso que pode mudar a vida dela. E eu quero dizer para você isso aqui nessa noite, esse Deus que muda vidas, Ele está aqui para mudar a vida daquele que tem fé, da vida daquele que acredita, na vida daquele que espera nele. Ele pode mudar a sua história, mas tem que estar vivo dentro de você. Amém? Tem que ser aquela fé que parece que você é fortão. Que te faz enfrentar gigante de frente. Que te faz enfrentar problemas de frente. Amém? Nós vamos mostrar para você como que atua esse dom. Porque ilustrando ele, fica mais fácil de você compreender a diferença de uma expectativa, de uma fé mediana e da fé sobrenatural que Jesus ele quer encontrar, que nos dá a vitória. Essa fé que faz com que Deus ele se sinta feliz, que nós venhamos agradar a Deus. Então vamos dar o exemplo de Abraão. Vamos lá em Hebreus capítulo 11, porque não tem como falar de fé se não falar de Abraão.
Eu falava aqui pela manhã, se Abraão, ele tivesse que escolher, nós tivéssemos que escolher um sobrenome para ele, seria Abraão Fé. Porque o que esse homem ele vai viver, a fé dele era algo sobrenatural, amados. Olha só o que diz em Hebreus 11, versículo de número 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Olha só o que diz no versículo de número 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu filho unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Olha só que fantástico, amado. Abraão, ele vai ter uma fé sobrenatural. Pensa bem comigo. Abraão, ele tem 75 anos. E Deus, ele faz uma proposta para Abraão sair da terra dele. Eu quero que você pense, 75 anos. Se Deus, ele tivesse falando com um monte de pessoas de 75 anos, vai viajar para a praia, para o Rio de Janeiro, ou então vamos para o Nordeste, lá para os Lençóis Maranhenses. A metade das pessoas com 75 anos não quer ir. Ela fala: eu não vou não, porque eu tenho médico segunda-feira, eu tenho que fazer uma consulta no ortopedista, está aqui, ó, o joelho está estralando, eu tenho que ir lá. Metade não quer ir. Ah não, mas lá vai ser muito bom, vai ter água de coco. Ah, mas o sol é muito quente, aí você tem que ficar lambrecando o corpo. Eu não quero não, não quero não, pode ir vocês. A metade, sabendo o destino, não vai. Sabendo o destino. Mas é tudo de graça, não quero não, eu quero ficar aqui. Aí deita lá no sofazinho, liga a televisão e pronto, acabou. A metade já não iria. Só que, meus irmãos, Abraão, ele fala: eu vou. Mas Deus, ele não vai dizer para onde é. Ele não fala o local que é. O que vai ter lá. A única coisa que Deus, ele fala com Abraão é o seguinte: ó, eu serei contigo, eu te abençoarei, eu te engrandecerei e você vai ser uma bênção. Não fala lugar, não fala para onde é, não fala o que vai encontrar. E sabe o que Abraão ele faz? Ele diz assim: eu topo, eu vou, eu quero. Quem que convenceu Abraão a se levantar, a deixar aquela vida morta de lado e falar: eu vou viver algo diferente? Quem que você acha que convenceu? Que fé é essa que te faz crer em algo que você não está vendo? Imagina só, Deus ele fala: eu vou te fazer pai de multidões, e Abraão ele não tem nenhum filho ainda. Eu imagino que a vida sexual dele já não existia mais. Ele, embora ele é casado com uma mulher 10 anos mais jovem, ali a coisa já não ia com mais frequência. Então, e ele olha para aquela promessa, eu imagino os olhos até saindo lágrimas, mas quem que vai convencer ele de algo que ele nem está conseguindo ter no dia a dia? Uma fé sobrenatural. Passou-se um tempo, assim como Deus havia prometido, Isaque ele nasce. Abraão já tem 100. Passa mais um tempo, Isaque ele já cresce um pouco. Abraão já tem mais de 110.
E aí, de repente, Deus ele fala assim: olha, eu quero que você pegue o seu filho e leve a ele ao complexo de montanhas de Moriá. Quando chegar lá, eu vou te mostrar exatamente a montanha que eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. Mas você vai fazer o seguinte: eu não quero que você só degole ele e deixe o sangue jorrar, não. Eu quero que você faça uma fogueira, você vai matá-lo e vai queimá-lo. E Abraão, como se isso não fosse nada, amados. Eu imagino que o coração está apertado, mas ele nem pensou duas vezes, porque ele conhecia a voz de Deus. Diz a palavra do Senhor aqui em Hebreus, que ele foi tendo a certeza que ainda que Deus, ele tivesse que sacrificar o filho dele, ainda que tivesse misturado ali o pó da madeira com a cinza do corpo, ele pela fé, ele tinha certeza que Deus, ele levantaria o filho dele de uma maneira sobrenatural do meio das cinzas. Que fé é essa? Fé sobrenatural. É aquela fé que Deus ele espera de nós. É aquela fé que você vê a situação mais difícil na tua vida, mais complicada na tua vida, que todo mundo diz que não tem jeito, que todo mundo diz que não tem solução, que todo mundo vai dizer que você é doido, mas dentro de você tem uma chama acesa que queima dizendo: creia, porque eu tenho certeza que Deus ele não te desapontará, ele fará justiça em tua vida, ele é todo poderoso. Está vendo? Se Abraão ele tivesse uma expectativa, nessa hora colocava tudo por terra. Mas o quê? Ele crê, ele sabe em quem ele crê. Ele sabe que o Deus que ele serve é o Deus que nunca falhou numa promessa. Ele sabe que o Deus que ele serve não é Deus que dá com uma mão e toma com a outra, não. Ele sabe quem ele serve. Por isso que quando ele vai com o filho dele, ele prepara tudo o que Deus pediu. Porque ele sabe que Deus, ele é todo poderoso. Talvez o que está faltando em você para ter essa fé é entender que Deus é todo poderoso. Diga para quem está do teu lado assim: nas situações da tua vida que fogem do teu controle, Deus é poderoso para mudar a tua história. Amém? Você crê nisso? Então aplauda o nome do Senhor. Vamos dar um outro exemplo aqui. Jesus. Vamos em João capítulo 11. Jesus, ele tinha a plenitude do Espírito aqui na terra. Ele tinha todos os dons atuando dentro dele. Mas a palavra do Senhor, ela vai dizer que teve um momento muito difícil. Vou contextualizar aqui. Abre em João 11. A palavra de Deus, ela vai dizer que Jesus estava pregando a palavra de Deus. Pregando, anunciando o reino de Deus. Quando de repente chega um mensageiro, provavelmente a cavalo. E ele fala assim com Jesus: Mestre, aquele a quem tu amas, Lázaro, ele está doente. Vai lá ver ele. Esse aqui é o recado de Marta e da sua irmã Maria para o Senhor. Aí Jesus ele fala: não, obrigado por ter me avisado. Só que ao invés de Jesus ele pegar uma carona e falar: tem lugar nesse cavalo aí? Deixa eu montar aí atrás e vamos de uma vez. Deixa eu pegar uma carona com você, aproveitar o carreto. Jesus ele fala: não, pode ir. E propositalmente Jesus ele ainda fica ali 2 dias pregando a palavra, anunciando o evangelho. Só que quando chegou nesse final desses 2 dias, Jesus ele vira para os discípulos e fala assim: Lázaro, o nosso amigo, ele está dormindo. E nós iremos para despertá-lo do sono. E ele fala isso porque ele sabia que Lázaro ele havia morrido. E quando Jesus ele vai voltar, ele vai fazendo aquela caminhada tranquilamente. Ele chega em Betânia, na porta da casa de Lázaro, encontra Marta igual uma onça, vindo para ele dizendo: Mestre,
Jesus, está vendo isso aqui? Se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Por quê? Ela pensava assim: eu mando um recado para Jesus e na mesma hora ele vai vir e cura o meu irmão, porque eu sei que ele tem poder para curar. Eu sei que ele tem esse poder, só que não foi isso que aconteceu. Aí ela veio falando: olha, se o Senhor tivesse aqui, nada teria acontecido. Jesus, ele vai, conversa também com Maria. A palavra do Senhor, ela diz que Jesus até chorou ao ver Maria falando de uma forma totalmente diferente, as mesmas palavras. Mas quando Jesus, ele termina de conversar com Maria, ele vai e pede para ir em direção ao sepulcro. E diz aqui em João 11:38, diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era este uma grande gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Preste atenção, amados. Olha que momento difícil. Olha que momento terrível. Porque eu não sei se você já teve o desprazer ou trabalha na área de ver ali às vezes um cadáver, uma exumação de um cadáver. Eu lembro de uma vez que um membro da igreja, ele faleceu, aí um dos irmãos dele falou: pastor, tem que ir lá reconhecer o corpo. Ele falou: mas eu não tenho força para ir sozinho. Eu falei: então vamos lá que eu vou lá com você. Aí lá no hospital municipal entrou assim, abriu o necrotério, aí aquele monte de corpo, aquele monte de gaveta. Ele falou: esse aqui? Aí eu falei: esse aqui mesmo. Mas é uma situação desagradabilíssima. É difícil você ver um cadáver. Mas ainda estava, no dia que eu fui, ainda estava, como podemos dizer, bem fresco ainda. Mas pensa bem, amados, depois de 4 dias, às vezes a pessoa, só de abrir o sepulcro, o que a gente pode comparar? Guardadas as devidas proporções, quando a pessoa está no velório, tem muita gente que está ali, o familiar morreu, aí velou a noite inteira, aí conduz o corpo, quando chega na porta do lugar que vai enterrar, a pessoa fala: abre o caixão mais uma vez. Aí é o pior momento que a pessoa desaba ali, ela fala: minha mãe está aqui, ô mãe, não vai não. Aí vira aquele drama, né? Porque é ruim. Até hoje eu não consigo entender, porque às vezes a pessoa, ela fala, é o mesmo que ele velou ali, mas chega na hora ela quer ver mais um pouquinho, é o pior momento. É o pior momento. Então, só de abrir e ver o cadáver já é ruim. Mas imagina o cheiro que saiu daquele sepulcro. 4 dias. É a hora que os vermes estão fazendo a festa no corpo de uma pessoa. Imagina o cheiro que saiu daquele sepulcro, amados. Imagina. Você está imaginando aí, Wellington? É terrível. Tem pessoas que têm testemunhos muito fortes. Mas pensa bem, 4 dias. Aquele mau cheiro vindo, que eu imagino que muita pessoa, só pelo mau cheiro, a fé já ia embora. Porque na hora que sentisse aquele cheiro da carne podre, ia chegar ali cheio de fé, falando: não abra o sepulcro. Mas na hora que saísse aquele vapor, porque Jesus, ele não foi lá conversar com Lázaro a paisana, chegar perto do corpo lá e falar: ô Lázaro, ô Lázaro, peraí Lázaro, que eu vou no cantinho aqui e vou indispor o estômago, depois voltar. Não, ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele pegou e mandou abrir o sepulcro. O mau cheiro saiu e Marta de longe falou: mas já cheira mal. Mas aquele que tem o dom da fé, ele não é abalado com nada. Não tem situação que abala ele. Situações difíceis podem vir de encontro à pessoa, que ela continua firme na posição que ela está. Firme e convicto, porque Jesus, ele sabe o que ele vai ver acontecer.
Ele sabe que não importa se o corpo está cheirando mal, se a carne já está podre, porque do mesmo jeito que a carne apodreceu, ela vai reviver, porque ele sabe o que ele vai ver. Ele sabe, ele tem a fé viva, ele sabe o que o Pai, ele pode fazer. É por isso que ele, diante daquele sepulcro, ele vai dar essa ordem aqui, olha. Versículo de número 39, diz assim, olha. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus? O que ele está dizendo? Se você tiver fé, você vai ver a glória de Deus. Mas que fé é essa? Que fé é essa que nos faz ver a glória de Deus? Não é a expectativa que você tem. É a fé sobrenatural. Pastor, por que eu não estou conseguindo ver a glória de Deus? Está faltando fé. Está faltando na sua vida. Está faltando algo acontecer dentro de você. Ele está dizendo que se creres, verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Versículo 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E diz aqui no versículo 44, saiu aquele que estivera morto. Não é meio morto, não é em coma, não é no CTI. Estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Jesus, ele tinha certeza do que ele ia ver. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele te dará essa fé maravilhosa, que não se abalará com problema, com dificuldade, com luta, com dor, com problema de nenhum tamanho. Você verá a glória de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então Jesus, ele vai mostrar isso. Não tem nenhuma dificuldade que possa ser capaz de abalar a fé de quem tem o dom da fé. Amém? Mas olha só o que diz em Marcos, capítulo de número 11, no versículo 22. Jesus, ele vai ensinar algo muito importante aqui, meus irmãos. Marcos 11, 22, Jesus, ele vai ensinar. Diz assim, Marcos 11, 22. Assim que você encontrar, diga graças a Deus. Olha o que diz. Marcos 11, 22. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Somente esse versículo. Tende fé em Deus. O que está na boca do povo? O importante é ter fé. Eu tenho a minha fé. Eu sou uma pessoa de fé. O que está na boca do povo é isso. E eu vou te dizer uma verdade. Não é somente os cristãos que têm fé. Existem muitas outras pessoas que têm muita fé. Igual, por exemplo, tem pessoas que são católicas, que elas têm tanta fé que você vê aquela pessoa orando com aquele rosário na mão, contando aquelas bolinhas, que você fala assim, esse rosário vai explodir na mão dessa pessoa, de tanta fé que ela segura aquele rosário, faz isso aqui vai explodir bolinha para tudo quanto é lado. Às vezes a pessoa, ela é devota de algum santo, e a pessoa ela se ajoelha com tanta fé diante de uma imagem, que você fala, essa imagem vai pular dali de cima e vai dar um abraço nessa mulher e vai dizer para ela, eu sou contigo também, eu quero te ajudar. De tanta fé que a pessoa está ali orando, e fala, não vai acontecer alguma coisa. Não é somente os cristãos que têm fé, mas tem muitas pessoas que têm fé, só que é uma fé que não muda a vida. Ela pregou uma grande fé em algo que a Bíblia não diz que pode fazer nada por ela. Você vê, por exemplo, o kardecista, o espírita, ou uma pessoa que é adepta de uma religião oriunda de matriz africana, a macumba, a kizomba, o candomblé. Gente, pensa bem. A fé que esse povo tem
Não é qualquer fé, não. É uma grande fé. Porque eu queria perguntar para você, que dia que você viu alguém fazer um despacho numa encruzilhada ao vivo? Você já viu alguém? E você vê que, você pergunta, como que essa pessoa fez isso aqui? Você já chegou numa hora que alguém estava começando a fazer e falou, haha, te peguei, agora eu quero ver. Você não vê. Você não vê. E não é uma coisa avacalhada, não. Eles colocam um pano que tem uma cor cavalística ali, as bebidas selecionadas. Você acha que ele vai lá na padaria e compra um frango? Não, ele vai e faz o frango. Com as especiarias, os condimentos ali. Faz aquela farofa, às vezes bem trabalhada, coloca posicionado. Ela não vai de qualquer jeito. Ah, não, vou lá fazer esse trabalho de qualquer jeito. Vou de touca, de dormir, já de pijama. Não. Coloca uma roupa especial para mostrar que serve aquela entidade. E faz tudo do jeito que a entidade quer. A pessoa investe dinheiro. Se não tem, ela pega emprestado. Ela vende alguma coisa, mas ela quer demonstrar que é serva. É uma fé que você vê que é uma grande fé. Claro, posicionada em algo que não vai fazer bem para a vida dela. Mas é uma fé que a gente tem que levar em consideração, que não é pequena. A maioria dessas pessoas levanta de madrugada. Você não levanta nem para orar a Deus. Está entendendo? Tem pessoas que, por exemplo, igual falar o muçulmano. Meus irmãos, nem todo muçulmano é homem-bomba, tá? Às vezes a pessoa fala, todo muçulmano é homem-bomba. Não, é uma minoria. É uma minoria. Tem ali os radicais, mas a grande maioria tem uma fé meia louca. Mas você vê a fé daquele povo, a ponto de parar para orar no saguão do aeroporto, na frente de todo mundo, e não está nem aí para ver se os outros estão ligando, se ela está orando. O cristão não ora. Você não vê, tem muito tempo que eu não vejo ninguém orando. Até no monte está difícil de ver as pessoas orando. A maioria das pessoas estão lá no WhatsApp, estão fazendo lives dentro do... Não é assim. Você vai ver que as coisas, eles têm uma fé grande, gigante. Só que é uma fé que não muda a vida deles. Que não muda a vida deles. Não é só o cristão que tem fé. Só que a fé que eles têm está sendo posicionada da forma errada. Por isso que Jesus está dizendo aqui, ó, claramente, versículo 22, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Mas essa fé não é expectativa, é a fé sobrenatural. Tende essa fé em Deus. E aí, quando a pessoa tem essa fé, versículo 23, ele diz assim, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. O que ele está dizendo? Primeiramente, você tem que ter fé em Deus. E depois, o que você faz? Você pensa? Não. Verbalize. Você precisa verbalizar a fé. E ele está dizendo aqui, ó, de uma maneira, entenda o cenário. Ele está conversando com os seus discípulos. E ele está dizendo assim, ó, tendes fé em Deus. Porque qualquer pessoa que disser que tiver fé em Deus, essa fé sobrenatural, ela pode dizer para... Aí ele vê uma montanha e fala assim, essa montanha aqui, e disser para ela, arranca-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas ela tem que dizer, assim se fará com ela, assim se fará. Então, mas o que Jesus ele está querendo dizer? Não é, ele está usando uma hipérbole, ele está dizendo, pensa num grande problema que você tem, nesse problemão, nesse problema insolucionável. Se você disser para esse problema, tendo fé em Deus, mas é uma fé que traz à existência aquilo que não existe, sem duvidar no teu coração, e disser para esse problema, sai da minha frente, sai da minha vida, sai do meu caminho, você que está me atrapalhando, sai agora,
e não duvidar no seu coração, assim se fará. Mas você precisa verbalizar. Quem crê que Deus é poderoso para fazer isso, levanta a mão. Então aproveita que você está com a mão direita levantada aí, ó, já fecha os olhos, já enxerga esse problema aí e já começa a dizer sem duvidar que esse problema vai cair por terra, que esse mal vai desaparecer, que aquilo que não estava dando certo vai começar a dar agora, que a porta vai se abrir, que as coisas vão acontecer, que essa doença vai desaparecer, que esse vício maldito ele vai embora, que a sua família será uma bênção do Senhor, sem duvidar no teu coração. Não duvide não, porque para você pode ser impossível, mas para o Deus Todo-Poderoso não há impossível, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Quem já está sentindo a fé aí queimando dentro dele, diga glória a Deus. Então já fala com a pessoa que está do teu lado aí, ó, sua vida vai ser uma bênção, tá? Mas sem duvidar, meu irmão, sem duvidar, porque senão não adianta, é só expectativa. Eu já estou vendo muita coisa boa acontecer aqui, em nome de Jesus, amém? Então nós precisamos entender isso. Mas pastor, você deu o exemplo de Jesus, deu o exemplo de Abraão, aí é até covardia com a gente, mas aconteceu na vida de um homem simples também. Olha só o que diz em Marcos capítulo 5. Eu gosto muito de falar sobre a vida de Jairo, porque nele se manifestou o dom da fé. E o dom da fé, ele nos ajuda a viver coisas sobrenaturais quando a gente faz as escolhas corretas na vida. Jairo, ele era um principal da sinagoga. Ele era um homem que tinha uma outra religião. Ele entendia as coisas espirituais de uma outra forma. E ele era tão dedicado que vai se tornar um mestre, um principal, um ensinador da fé que ele cria. Só que chegou um momento, diz a palavra do Senhor, que a filha dele de 12 anos, a única que ele tinha, começou a passar mal. E foi acometida de uma enfermidade que a fé dele não explicava, que a medicina não curava, e as coisas foram acontecendo, e ela foi se debilitando a cada vez mais. Você que tem filhos, você sabe muito bem. O filho passa mal, principalmente a mãe fica desesperada. Mas Jairo, ele sabe que existe um ali perto dele, que todo mundo está dizendo que pode mudar qualquer situação. Ele ouve falar que ali em Israel tem uma pessoa que de uma maneira sobrenatural Deus atua na vida dela. E quando ele fica sabendo disso, ele foi até essa pessoa, igual você que está aqui. Você ficou sabendo que aqui, talvez nessa igreja, existe uma pessoa que pode mudar a sua situação, que pode fazer a sua vida mudar. E essa pessoa, ela está aqui nessa noite, e é o Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui da mesma forma. E Jairo, quando ele chega até Jesus, a primeira coisa que ele vai chegar, ele vai se curvar, ele vai se ajoelhar e vai falar: mestre! E quando um judeu se ajoelhava, ele estava ali se humilhando, ele não se ajoelhava diante de homem nenhum. O judeu só se ajoelha diante de Deus. Mas quando ele se ajoelha diante de Cristo, ele entende que Jesus é o Filho de Deus. É como se ele estivesse abrindo mão da religião dele. Ele está dizendo: mestre, a minha filha está em casa, está doente, ela está morrendo. E aí diz a palavra do Senhor que Jesus, para surpresa de Jairo, cheio de pessoas em volta dele, fala: então vamos lá na sua casa. Vamos lá, levanta aí, vamos lá. Algumas coisas aconteceram no meio do caminho, mas aí é pregação para outro dia. Diz a palavra do Senhor que Jairo, quando ele está a caminho, eu imagino, já avistava a sua casa de longe. Diz em Marcos capítulo 5, no versículo de número 35, que vai chegar algumas pessoas dizendo assim, olha o que diz, Marcos 5, 35. Falava ele ainda,
quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Quer dizer, não temas, tenha fé. Mas agora ali era com Jairo, era com ele. Porque ele tinha dito assim, olha, pela ação que ele teve, ele estava renunciando à fé, à religião dele. Mas agora ele tem amigos que ficam na casa dele. E quando eles chegam até Jairo e falam: Jairo, não incomodas mais o mestre, deixa ele embora, sua filha já morreu. O que eles queriam? Que Jesus, ele voltasse dali para trás e Jairo, ele fosse para o lado deles. Jesus, ele vai dizer para Jairo assim: não temas, não tenha medo, apenas creia. Você vai ter que ter fé agora. Ou você vai dar ouvidos aos seus amigos ou vai me ouvir. Ou você vai dar ouvidos para essas pessoas e ser consoladas por ela, ou então eu vou avançar e andarei contigo. Jairo, ele poderia ter feito isso. Ele poderia: ô mestre, meus amigos já trouxeram a notícia, desculpa te incomodar, pode pegar e ir embora, pode ir para trás. E Jairo voltasse para os braços dos seus amigos: vamos tomar um vinho lá da adega, lá, vamos lá, que é bom que a gente esquece de tudo. Poderia ter feito isso. Só que Jairo, na mesma hora, ele creu em Jesus. Ele não deu ouvidos para aquilo que até os amigos dele estavam dizendo. Quando uma pessoa tem o dom da fé, ela vai renunciar a amizades. Ela vai renunciar. Ela renuncia à religião, ela renuncia às amizades. Mas diz a palavra do Senhor, continuando aqui, versículo 36, mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Jesus, ele chega na casa com Pedro, Tiago e João e Jairo. E está lá a mãe da menina, desesperada, triste, chorando. Só que Jesus, ele vai pedir, porque Jesus, ele não faz nada por conta própria. Jesus, ele vê a hipocrisia das pessoas, ele fala: Jairo, eu tenho que limpar a sua casa. Tem que tirar todo mundo daqui de dentro. Eu tenho que mexer na sua vida. Quem tem o dom da fé, deixa Jesus mexer na vida dele. Botar para fora tudo que não presta. Quem não tem, deixa Jesus mexer até um ponto, mas no outro não deixa. Ele abre mão de umas coisas, mas não abre mão de outras. Aí a expectativa frustra, a pessoa volta para o mundo. Mas quem tem o dom da fé, olha o que Jairo está tendo que fazer. Abriu mão da religião, abriu mão dos amigos. Agora Jesus, ele pode tirar todo mundo da vida dele, da casa dele. E ele fala: mestre, pode fazer isso. E Jesus bota para fora todo mundo. E aí chega, está somente eles dentro de casa. Jesus, ele olha, aquela menina, imagina, deitada numa cama. Pensa só como que o dom da fé está atuando, amados. Se é o Jairo, eu até estou entendendo que ele já mostrou que confia em Jesus. Eu imagino ele olhando para a filha dele ali, talvez querendo passar a mão no rosto dela, mas Jairo está firme. Mas se fosse a mãe, quantas pessoas você não vai num velório que chega no caixão e faz assim, me leva junto, deitada em cima do defunto. Mas a mãe está ali de pé, firme, porque aquele povo sabe o que vai ver, sabe o que vai enxergar, sabe quem está ali dentro daquela casa. Ela sabe, por isso que ela não desaba. Por isso que Jairo, ele não cai no chão rasgando as suas vestes e dizendo: tem misericórdia. Não, ele sabe o que vai ver. E é por isso que quando essa fé está no ambiente, Jesus, ele pega na mão daquela menina e diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. E na mesma hora aquela menina se levantou de uma maneira sobrenatural para a honra e glória do Senhor. Tende fé, meu irmão, que você verá coisas maiores acontecer. Amém? Então, é assim que o dom da fé, ele atua. E para finalizar, eu quero ler 1 Coríntios, capítulo de número 12,
no versículo de número 31. Esse dom, ele juntamente com o discernimento de espíritos, são dons mais importantes. Diz aqui em 1 Coríntios 12, no versículo 31, olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim, Paulo falando: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Mas que mensagem que ele quer transmitir para a igreja dizendo: procurai com zelo os melhores dons? Porque a pessoa ela pensa assim: poxa, todo dom não é do Espírito Santo, de Deus? E tudo que Deus ele faz não é bom? Então todos os dons são bons. Mas por que Paulo está dizendo assim? Procurai com zelo os melhores dons. É pelo seguinte fato. Ele está querendo que a igreja procure, busque pelos dons que eles mais vão usar frequentemente. Igual nós não falamos ainda da variedade de línguas. Mas com qual frequência que você que mora aqui no Jatobá vai encontrar um chinês aqui e vai começar a falar mandarim de Jesus, as coisas de Deus para ele se converter? Com qual frequência? Ah, pastor, é uma em 1 bilhão. Tudo bem, mas a fé você acha que precisa ela de vez em quando ou todo dia? Todo dia. É por isso que ele está incentivando o quê? Quando você for fazer uma busca intensa, às vezes a pessoa vai falar assim: olha, eu ouvi que tem que falar em línguas para pegar e para ser batizado com o Espírito Santo. Mentira, não existe isso. Não existe isso. Então, a pessoa ela precisa entender isso. Ela precisa buscar com zelo aquilo que ela precisa diariamente. Você precisa de fé. Tem dia que é só Deus. Quem não tem uma fé sobrenatural vai desanimando, desanimando, desanimando. Por isso que eu quero incentivar você hoje a buscar esse dom na presença do Senhor. Falar com Deus: Senhor, eu quero renascer na fé. Eu quero renascer do teu Espírito Santo e a sua vida, ela vai mudar. Amém? Então vamos aplaudir o nome do Senhor. Toda a igreja se coloque de pé. Feche os seus olhos, põe a mão na altura do teu coração. Feche os seus olhos por 1 minuto. Todos vocês, não conversem agora. Amados irmãos, o dom da fé é ele que vai te sustentar até o fim. É por isso que antes de buscarmos esse dom, não tem como dizer que você tem fé se você não tiver Jesus na tua vida. Jairo, para viver o sobrenatural que a fé proporciona, poxa, imagina só, todo mundo dizendo: morreu, morreu, a menina morreu. É igual dizem para você: acabou, não vai dar certo mais. É isso aí o resto da sua vida. Mas Jairo, ele tinha uma fé que Jesus podia mudar aquela situação, que sem duvidar no seu coração, ele deixou Jesus fazer o que tinha que ser feito. E talvez você que está aqui para viver, amado, eu não estou dizendo ter expectativa apenas. A minha expectativa é no céu, nas coisas celestiais. E a fé que eu tenho no Senhor me faz viver o céu na terra. As coisas que só acontecem no céu, aqui na terra. Coisas que a medicina não explica. Igual o nosso irmão Wellington falando. Poxa, eu fiquei 1h30 desfalecido.
morto. As pessoas dizendo, você morreu. Mas Deus estava cuidando. Para que isso aconteça, que o milagre seja gerado, precisa ter aquele que opera todas as coisas. E talvez você foi trago para essa reunião por causa disso. A sua vida fugiu tanto do seu controle que você já não consegue mais resolver problemas simples, porque você não tem mais paz. A sua mente está tão atribulada, é tanta situação contrária, você não dorme direito, você não pensa direito. Mas o que está acontecendo na sua vida? Está faltando aquele que é o autor e o consumador da fé, que é Jesus. É por isso que eu quero fazer um convite para você que está aqui. Para você que ainda não entregou a vida para Jesus. Ô pastor, muito obrigado, mas eu já tenho a minha religião. Não vim aqui para ninguém me oferecer religião. Mas quem está te oferecendo religião? Religião não salva ninguém. Mas Jesus, ele não é uma religião. Ele é o caminho que leva para Deus. Se você tiver ele, o reino de Deus estará acessível a você. E talvez você ainda não entregou a sua vida para Jesus. E hoje quer receber a ele. E você tem que receber a ele de duas formas: Senhor, para servi-lo, e Salvador, em gratidão àquilo que ele fez na cruz do Calvário. Você precisa fazer isso hoje. Mas também um segundo convite para você que está longe do caminho do Senhor. Você que se afastou da presença de Deus, você está sem igreja, você está sem ministério, você está procurando. Mas hoje, Jesus ele está dizendo para você, chega de procurar, chega. Ele tem uma obra que precisa continuar na sua vida. E essa obra tem que começar hoje, com um conserto, com um arrependimento. Pastor, eu saí da presença do Senhor, pior coisa que eu fiz. Verdade. Ah, pastor, eu tinha expectativa, mas hoje Deus ele quer que você tenha fé. E se você tiver fé, primeiramente volta para aquele que pode mudar a tua vida. Que todas as bênçãos te seguirão em nome de Jesus. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero receber a Ele como Salvador da minha vida. Ou, pastor, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero me reconciliar com Deus nessa noite. Se tem alguém aqui que quer fazer isso, levanta a tua mão direita assim bem alto. Eu quero orar por você. Pastor, eu quero. Se você quer dar um sinal aí para o céu, levanta a tua mão que eu quero orar por você. Todos estão firmes? Todos estão bem? Verdade? Que maravilha. Então agora nesse momento, já que você está bem, põe a mão na altura do teu coração. Eleve o teu pensamento a Deus. Eu quero fazer agora, nós vamos buscar o Espírito Santo de Deus. Pastor, a minha fé está lá embaixo. Eu nem sei se eu tenho fé mais. Tem alguém que está assim, que está com a fé vacilante? Vem aqui na frente, aqui diante do altar. Vem aqui. Você que está assim falando, pastor, eu preciso ter a minha fé revigorada. Porque aconteceram muitas coisas que abalaram a minha fé. Não tenha vergonha não. Se você está assim, se tem um problema que está te intimidando, se você não está conseguindo olhar a saída para esse problema, vem aqui na frente, que nós vamos estar orando também por você, para que o Espírito Santo ele venha te encher, fazer com que a tua vida ela venha mudar. Porque depois você acaba o culto e você vai falar assim, pastor, eu preciso de uma oração. Eu preciso de uma oração porque o inimigo está furioso. Mas é claro. Então, você que está assim, vem aqui na frente. Vem cá, que eu quero estar orando por vocês. Orando pela tua vida. No mais, todos estão bem? Todos estão bem? Então, louvado seja Deus. Feche os seus olhos. Eleve o teu pensamento a Deus. Eleve o teu pensamento ao Senhor. Só pense em Jesus.
Só pense naquele que é todo poderoso, naquele que é fiel, naquele que é justo, naquele que pode mudar a tua vida. Só pense em Jesus agora. Não pense em absolutamente nada mais. Você crê que Jesus ele pode fazer o que você não tem conseguido? Mudar tudo completamente? Então toda a igreja nesse momento, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu estou aqui em tua presença, pois hoje, através da tua palavra, eu entendi que eu preciso da tua presença em minha vida. Pai querido, neste momento eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Eu te peço agora, Senhor meu Deus, me limpe completamente com a tua presença, pois eu quero receber em minha vida esse dom maravilhoso que é o dom da fé. Pai querido, me ajude a estar olhando para o impossível e crer que o Senhor é poderoso para fazer o que eu não consigo. Meu Deus, retire da minha vida toda frieza, tudo que me coloca para baixo, que me limita, que me impede de viver e ver o teu agir, de ver e viver o sobrenatural, de ver a tua glória sobre a minha vida. Pai querido, renove e derrame sobre nós o teu Santo Espírito, em nome de Jesus.